Graças a Deus. Amém, Jesus. Mais uma oportunidade de estar pregando a mensagem de Jesus. Essa mensagem de hoje, irmãos, ela fala sobre o maior amor que você pode pensar, imaginar, conjecturar, filosofar ou estudar, que é o amor de Deus por você. Não existe amor maior do que o amor de Deus por você. Algumas pessoas acham que Deus foi pego de surpresa com o pecado de Adão, Deus foi pego de surpresa com as vezes que o povo de Israel, o povo hebreu pecou, abandonou a Deus e se tornou idólatras. Deus não foi pego de surpresa com a traição de Judas. Tudo isso, irmãos, já era o plano perfeito de Deus lá no princípio de tudo. Quando Deus estava ali formando todas as coisas que você conhece, os céus, os mares, as estrelas, quando Deus estava ali formando o homem, fazendo o homem e a mulher, Deus ali estava já com seu plano perfeito. Deus já havia preparado o seu filho unigênito para morrer por você. Mesmo antes de você ou eu conhecer a Jesus, Deus já nos amávamos. Deus já te amava. Amava tanto ao ponto de entregar o seu único filho para morrer por você, por mim, por nós, sem sermos merecedores. Às vezes nós ficamos entristecidos ou angustiados ou temerosos, até achando que nós estamos caminhando a nossa vida sozinho. Você não está sozinho. Desde o princípio de todas as coisas, Deus preparou você para ser cuidado por Ele. E o maior cuidado foi na cruz do Calvário. Jesus ama você. Se você não ouviu Eu Te Amo hoje, quero dizer que Jesus ama você. Se você que está em casa acha que não é amado, Jesus ama você. E a prova disso foi a morte dele por você. E o que eu queria falar essa noite, obviamente, esse texto, a mensagem que nós vamos falar, são as 7 frases de Jesus na cruz. Eu não sei se está aqui atrás. Isso. As 7 palavras ou as 7 frases de Jesus na cruz. Essas 7 palavras não dá para falar em 30 minutos. Nós vamos fazer uma resenha aqui. Na verdade, essa mensagem deveria ser dividida em 3 grandes mensagens, de 40 a 45 minutos. Tamanha a importância, tamanha a relevância dessas 7 palavras de Jesus na cruz. Mas eu quero fazer uma resenha, apenas conversar com os irmãos sobre essas 7 frases ou 7 palavras tão importantes na minha vida, na sua vida e na vida de todo aquele que crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Quero lembrar que Jesus, ele foi traído e ali naquele momento ele foi acusado injustamente. Vocês vão lembrar que ele teve um julgamento desleal e ali ele foi condenado à morte, morte de cruz. A morte de cruz naquele tempo, até hoje nos dias de hoje, é uma morte terrível. Naquele tempo era morte que era dada a criminosos. Jesus foi condenado como um criminoso qualquer. Mas antes da crucificação de Jesus, que já era uma morte extremamente dolorosa, Jesus foi brutalmente espancado. Eu poderia até passar aqui o filme, pelo menos na parte do espancamento de Jesus, aquele filme onde Mel Gibson foi o diretor, que demonstrou a particularidade da tortura de Jesus. Mas é muito chocante, então a gente prefere não, mas quem não conhece, veja. Mas eu vou tentar colocar na memória de vocês parte da crueldade desta crucificação. Jesus foi chicoteado muitas vezes, e na maioria das vezes os criminosos, os condenados à morte, morriam no momento dessa tortura. Os chicotes eram feitos de couro dobrado, e o couro servia para cortar a carne. Mas não era só isso. Na ponta do chicote havia geralmente pontas de osso, pedaços de osso, que tinham um objetivo muito especial. Era para quando o chicote cortar a carne daquele que está sendo ali maltratado, a ponta de osso entrava na carne que estava cortada e arrancava aquilo que ela pudesse arrancar. Seja pele, seja carne, seja nervo, seja músculo. 30, 40, 50, 60 vezes
aquela chicote de couro, rasgou a carne de Jesus inúmeras vezes, deixando expostos músculos, nervos e tantos outros, tantas partes de seu corpo. E o osso, a função dele era destruir aquilo que estava exposto. Jesus, na realidade, era para ter morrido nessa tortura. Mas a tortura não parou aí. A tortura continuou quando eles, escarnecendo de Jesus, prepararam uma coroa de espinho. Esses espinhos tinham em média de 3 a 5 centímetros. E esses espinhos foram cravados no crânio de Jesus, trazendo uma dor brutal. Jesus é conduzido para o Gólgota, e ali ele, no seu caminho, é escarnecido, apedrejado, ele é humilhado publicamente, cuspiram nele. E ele chega no momento da crucificação, totalmente desfalecido, desfigurado, tamanho a brutal espancamento que ele sofreu. E ali, com sua carne viva, ele é jogado naquela cruz, pregado, seus ossos são transpassados com os pregos, seus pés são colocados um em cima do outro, e os pés são furados, perfurados com um grande prego, pregando numa cruz. Ele é colocado na cruz do madeiro, preparado para a sua morte. E ali a tortura continuava, porque não era só isso. A posição que Jesus se encontrava não era a posição de conforto, ele não estava ereto. A posição propositalmente era uma posição de flexão de joelhos. Por que flexão de joelhos? Porque todo o seu peso ficava em seus pés, que estavam perfurados com os pregos. A posição que Jesus se encontrava, de braços abertos e com as pernas flexionadas, faziam com que seu abdômen, seu diafragma, seu pulmão fosse completamente comprimido, junto com os seus órgãos, impossibilitando Jesus de respirar. Quando Jesus tentava respirar, ele precisava fazer um sacrifício sobre-humano, porque ele estava com as pernas flexionadas e todo o seu peso já estava em suas mãos perfuradas e em seus pés, mas para poder respirar, devido à dificuldade do diafragma, ele precisava jogar o seu corpo para cima, colocando todo o seu peso nos pregos de seus pés. Imagine a dor. Mas não era só essa dor. Suas costas estavam em carne viva, e ele tinha que arrastar suas costas na cruz, numa madeira crua, com suas farpas penetrando a sua carne, para ele poder respirar, mas sentindo dor de morte. Voltava, sofria, e essa foi a agonia de Jesus durante algumas horas. Mesmo assim, Jesus, no seu plano perfeito, ele, apesar de estar sendo escarnecido, olhando para baixo e vendo aqueles soldados, vendo logo adiante aqueles escribas, fariseus, doutores da lei aguardando com expectativa a sua morte, vendo os judeus ali por todo lado, rindo, escarnecendo, falando: desce daí, rei. Você não é rei? Jesus, com toda essa tortura, não só física, mas com toda a tortura emocional, psicológica, ele consegue colocar toda a sua teologia, tudo aquilo que ele ensinou os seus discípulos durante 3 anos, foi ali, na cruz do Calvário, com toda a sua dor, com todo o seu sofrimento, ele coloca em prática tudo aquilo que ele ensinou. Sabe, irmãos, eu fiquei lendo e relendo, imaginando essa cena que eu estou colocando no coração de vocês, e fiquei imaginando que se fosse eu não teria capacidade de fazer e falar o que Jesus falou, e que nós vamos repetir aqui esta noite, nos próximos minutos. Sabe, Jesus, em meio a tanta tortura, ele consegue trazer todo o seu ensinamento para a cruz do Calvário, e a primeira palavra de Jesus na cruz está em Lucas 23, de 33 a 34, eu queria que você me ajudasse, Douglas. O que Jesus diz para os seus algozes? Pai, leiam comigo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas não foi com ira, não foi com ódio, não foi com raiva, não foi com nenhum sentimento de vingança, mas foi com graça e misericórdia. Em meio a toda esta tortura e dor, Jesus olha para todos aqueles algozes e declara:
Pai, perdoe, pois não sabem o que fazem. Em meio a todo o sofrimento e dor de Jesus, em meio a todo o escárnio e injustiça que Jesus havia sofrido, Jesus encontra fôlego para declarar o seu perdão àqueles que estavam cegos. Jesus reconhecia que eles eram cegos e que não podia ver. E estes cegos acusavam, julgavam, condenavam, espancavam e rasgando sua carne, escarnecendo dele, e o pregaram numa cruz do madeiro, e mesmo assim, ele consegue olhar para não o ato de cada um deles, mas ele consegue olhar para o coração de cada um destes, e entender, eles são cegos, eles ainda não conseguem enxergar a minha glória. Jesus afirma que eles estão cegos e por isso não sabem o que fazer, precisam de luz, a luz que é Jesus, para que o coração deles possam entender o que fizeram contra o Messias, reconhecer e pedir perdão. Jesus está transformando a sua teologia, o seu discurso, em vida, em prática, em ação. A cruz de Jesus se tornou lugar de tornar a palavra em ação, a pregação em vida prática. Jesus nos dá o exemplo, irmãos, práticos de como devemos viver como crentes e como devemos agir. Jesus não estava na bodas quando disse: Pai, perdoa-lhes. Jesus não estava em festa, Jesus não estava num banquete, Jesus estava em momento de dor e sofrimento em seu corpo, em sua vida, impossível de nós calcularmos. Tamanha é a aflição de Jesus, mas mesmo assim, ele consegue enxergar o coração de seus algozes e entender: ó Pai, tem misericórdia, pois eles não sabem o que fazem. Não existe outro caminho para mim ou para você, salvo em Jesus Cristo, a não ser imitar Jesus. É mais simples perdoar alguém de um fato, um acontecimento de 10, 15, 20 anos atrás. É mais simples, não é tão possível se não houver a glória de Deus em nós, do que perdoar alguém no ato como Jesus perdoou. O ato da dor, o ato de todo o flagelo que Jesus sofreu. Neste ato, naquele momento, com aquela cena, com toda a dor, com a emoção, ele consegue dizer: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. O que Jesus está ensinando a você? O que Jesus está ensinando a mim? O que Jesus está ensinando a sua igreja? O único caminho que eu e você temos é fazer o que Jesus fez: perdoar aqueles que nos ofendem, nos maltratam, nos fraudam, aqueles que nos humilham, aqueles que nos causam dor, aqueles que nos entristecem. É o único caminho que eu e você podemos seguir, é perdoar. Porque se nós somos seguidores de Jesus, o único caminho é fazer o que ele fez, para que nós possamos ser libertos desta prisão, para que a pessoa que nos fez mal também possa receber através de nós, através de meu perdão, através de minha oração, a graça de Deus que eu já recebi, que você já recebeu, mas que ele é cego e ainda não recebeu. E quem clama por este que te magoou, quem clama por este que te ofendeu, é você. Jesus clamou por eles, eu clamo por aqueles que me ofendem. Sabe, Jesus inaugura um novo tempo, que é o tempo da graça, favor sem merecimento. Mas não para por aí. Jesus fala a segunda palavra. Primeiro ele libera o perdão no momento onde, humanamente falando, não tem como liberar perdão, mas Jesus nos ensina que devemos liberar perdão incondicionalmente, porque ele pregou isso, ele ensinou isso. Quantas vezes, Jesus, devemos perdoar? 70 vezes 7, ou seja, de forma infinita. Perdoe, simplesmente perdoe. Mas a segunda palavra que Jesus falou na cruz, após liberar o perdão, ele disse em Lucas 23, 43, diz: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que acontece? Jesus libera o perdão, Jesus declara o perdão para todos
que estavam ali ou não, mas para todos aqueles que o ofenderam, que o martirizaram, que o deixaram na cruz do Calvário, que desejaram a sua morte. E quando Jesus começa a falar isso, havia ali todo um escárnio, todo um espetáculo cruel, e Jesus não estava sozinho ali no Gólgota. Havia o ladrão da direita, condenado à cruz, à morte de cruz. Havia o ladrão da esquerda, da mesma forma, condenado à morte de cruz. E ambos escarneciam de Jesus. Falavam para Jesus coisas terríveis. Mas depois que Jesus declara o perdão, algo extraordinário acontece no coração de um dos criminosos. Aquela palavra de Jesus liberando perdão para todos, entra no coração do ladrão à direita, e ele olha para Jesus e não mais reconhece um criminoso como ele. Algo extraordinário acontece porque aquele criminoso reconhece que ele sim merece a cruz. E o da direita repreende o da esquerda dizendo, não falha mais isso, porque ele não merece estar aqui, nós merecemos. O processo de salvação começa com o reconhecimento da divindade de Jesus. Depois passa pelo reconhecimento de nossos pecados, arrependimento e fé. Sabe, o ladrão da direita, após ouvir essa palavra abençoadora que vem de graça, favor sem merecimento, que é o perdão, é tocado pela essa palavra, reconhece em Jesus a divindade, porque nenhum homem comum conseguiria liberar o perdão naquele momento. Só o Filho de Deus. E a palavra de Jesus entra no coração do ladrão da direita, e ele pede a Jesus, eu reconheço quem tu és, Jesus. Eu quero morar no teu reino. Aquele ladrão sabia que Jesus ia morrer. Aquele ladrão sabia que ele iria morrer. Mas pela fé, os olhos daquele ladrão da direita foram abertos e ele reconheceu que Jesus Cristo era o Messias tão esperado pelo povo judeu. E que ele queria morar eternamente com Jesus. E Jesus diz para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, irmãos, se você tem medo da morte, você está equivocado. Você não pode ter medo da morte, não pode ter medo do homem, não pode ter medo da dor, do sofrimento. Porque Jesus fez uma promessa, aquele ladrão da cruz, e essa promessa se estende de geração a geração até chegar a nós. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, se eu ou você, se nós partirmos hoje ou amanhã, será momento de alegria para quem vai. Porque essa promessa ao ladrão se estende para mim. Essa promessa ao ladrão se estende a você. Essa promessa ao ladrão se estende a todo aquele que crer. É um selo, o selo da salvação em Cristo Jesus. Um ladrão é envolvido pela abundante graça de Jesus e seus olhos conseguem enxergar os seus próprios pecados, sua mazela e seu coração injusto, e ao mesmo tempo reconhece a divindade de Jesus e deseja fazer parte deste seu reino. Sabe, irmãos, a terceira palavra de Jesus, após liberar o perdão, após a salvação, não só daquele que estava à cruz, mas o centurião que ali estava, um dos soldados, também declara Jesus como o único e suficiente Salvador. Você vai ler o texto e vai ver que ali aquele que foi o algoz, aquele que bateu o prego, aquele que perfurou Jesus, aquele que torturou Jesus, ao ouvir a declaração de perdão de Jesus, também é tocado por aquelas palavras, seu coração é modificado e há salvação naquele lugar. Lá na frente, quando os discípulos são tomados pelo Espírito Santo de Deus, e ali no dia de Pentecostes, eles começam a pregar o Evangelho, eles declaram exatamente o que Jesus pregou na cruz. Eles falam, vocês eram cegos, vocês estavam mortos e por isso não fizeram isso, mas Cristo liberou o perdão para cada um de vocês. Sabe o que acontece? Naquele dia, mais de 3.000 almas se convertem, sem contar mulheres ou crianças. Pela palavra de testemunho de Jesus na cruz, ao liberar o perdão e dizer que estavam cegos e que podiam ser perdoados,
que bastasse reconhecer os seus pecados, esta palavra de graça, misericórdia e perdão se estendeu na pregação dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, da igreja de Atos, até que ele venha. A terceira palavra de Jesus é o cuidado. É o cuidado que a igreja deve ter com os irmãos. É o cuidado que a igreja deve ter com o social. Jesus, em meio a toda essa dor que eu já relatei, Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, falando com sua mãe, e eis aí a tua mãe. Sabe, irmãos, Deus designa a João a incumbência de cuidar de Maria, sua mãe, mãe de Jesus. Seus irmãos, os irmãos de Jesus ainda não tinham se convertido. José provavelmente morto. E Jesus nos ensina que a igreja deve cuidar uns dos outros. João, em seu ministério, vai cuidar de Maria e de todas as suas necessidades. Sabe o que acontece com a igreja de Atos após esse testemunho público de Jesus? Você vai lá ver um texto, deixa eu tentar localizar o texto aqui. Você verá um texto onde os discípulos de Jesus, a igreja de Atos, deixa eu localizar o texto aqui, Atos 4:32, diz assim, não sei se eu enviei o texto para vocês, Atos 4:32 diz assim: da multidão dos que creram, em Atos 4:32, da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo. Não está falando só de bens. Compartilhavam tudo o que tinham. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro para venda. Sabe o que acontece na igreja de Atos? Através de Jesus, em plena dor, próximo de sua morte, ao instruir a igreja, dizendo: João, cuide de minha mãe. Agora, mãe, este é teu filho. João, esta é tua mãe. Cuide de sua velhice, supra suas necessidades físicas, emocionais, financeiras. A igreja de Atos e a nossa igreja de hoje tem vivido uma igreja que cuida um dos outros. Há de ver a nossa assistência social desta igreja, há tantos anos, cuidando não só de membros, mas grande parte da ação social desta igreja, creio eu que mais de 60% da ação social desta igreja não é para os membros, é para as pessoas que vêm e precisam, e a igreja nunca diz não. Está aí Georgina que é testemunha, né, Georgina? Que bênção é esta igreja. E de onde vem isso, irmão? Vem de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, a igreja de Atos, dos dias de hoje, e assim sucessivamente até que ele venha. Sabe, estou na a quarta palavra de Jesus na cruz, uma palavra de Mateus 27:46 diz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava extremamente cansado, extremamente angustiado, tanto fisicamente, mentalmente, o seu corpo já estava desfalecendo, e houve a necessidade de Deus se afastar de Jesus, porque Jesus ali, apesar de ser inocente, ele carregava o seu pecado, ele carregava o seu pecado, ele carregava o meu pecado. Deus não podia interferir na morte de Jesus. Jesus era o último cordeiro, preparado desde o princípio de tudo, como eu falei no início. Jesus precisava passar por esse martírio, por essa dor, por esse sofrimento. Jesus precisava passar pela morte. Sem a morte de Jesus, nós não nos tornaríamos amigos de Deus. Sem a morte de Jesus, nós não receberíamos o perdão de Deus. A ira de Deus foi aplacada sobre a minha vida, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava sofrendo brutalmente numa cruz, se preparando para morrer. Deus não podia ajudar Jesus. Jesus precisava passar pela pena aplicada por Jesus.
o último cordeiro imolado, o último cordeiro que derramaria sangue para redimir a humanidade, a todo aquele que cresce em Jesus como único e suficiente Salvador. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ao mesmo tempo que Jesus está reconhecendo que Deus está permitindo o seu sofrimento, a sua morte, algo extraordinário está acontecendo, porque Jesus estava falando para os judeus ali presentes, os Salmos 22. Os judeus conheciam esse salmo, Salmos 22, versículo 1. E eu vou ler o 1 e o 30 e 31, que é extraordinário. Coloca para mim, Douglas. Salmos 22, versículo 1, depois você vai no finalzinho. Quando Jesus declara: Senhor, por que tu me abandonaste? Ele também estava dizendo para os judeus, salmodiando para os judeus. É assim como se eu falasse para você: o Senhor é meu pastor, todo mundo sabe que nada me faltará, e você vai recitar os salmos. Jesus estava recitando os Salmos 22, versículo 1, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Versículo 30 agora, Douglas, por gentileza. Vou ler aqui. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Os salmos começam com clamor de dor, sofrimento, mas o salmo vai crescendo e glorificando a Deus, exaltando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, o poder de Deus, o conforto de Deus, a segurança de Deus. E no final dos salmos, ele diz: a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Era necessário Deus se afastar da cruz para que Jesus morresse naquela cruz, como o último cordeiro, para que todo aquele que crer nesse, o sangue de Jesus, fosse expiado sobre cada um de nós. A justiça de Deus que viria sobre mim ou sobre você, a morte eterna, o inferno eterno, foi aplacado ali, na cruz. Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por você. Então Deus não podia, em hipótese nenhuma, impedir as profecias. Mas os Salmos 21, que Jesus recitou ali, diz no seu final, que a posteridade, eu e você e todos após Jesus na cruz, gerações futuras, ouviriam falar deste Jesus crucificado. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Ah, irmãos, que maravilha saber que Deus permitiu que o seu único filho morresse de uma forma terrível, dolorosa, cruel, injusta, mas foi no meu lugar, foi no seu lugar. Obrigado, Jesus. Você deve agradecer a Deus. Obrigado, Deus, porque não fui eu. Obrigado porque não fui eu. Obrigado porque tu enviou o seu maior presente, que é Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes nós ficamos tão angustiados, irmãos, porque falta uma coisa em casa, falta um negócio aqui, um negócio ali. E ficamos às vezes chateados com Deus, sabe? Porque nós oramos e parece que Deus não atende às nossas necessidades humanas. E nos esquecemos dessa cena tão grandiosa que é Jesus na cruz do Calvário. Sofrido por você, sofrido por mim, em meu lugar. Irmãos, o que mais nós podemos pedir de Jesus? O que mais nós podemos pedir a Deus? Ele já fez o plano perfeito, por isso que o próprio Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque tudo já está debaixo das mãos de Deus. Deus conhece o ontem, o hoje, amanhã. Ele cuidou de você no plano de salvação. Você acha que Ele não cuidará dessas coisas tão pequenas e tão insignificantes diante do reino de Deus que eu e você recebemos? E se isto que você deseja, tem ansiedade, quer, não foi importante para Ele, Ele vai tirar isso do teu coração e da sua mente, porque Ele é assim. Desde que você ore: Senhor, eu quero tanto, mas seja feita
a sua vontade, não a minha. E de tanto você orar para Deus fazer a sua vontade, Ele vai arrancar do seu coração aquela oração que não é para ser feita, aquilo que você deseja, mas que não tem nada a ver com os planos ou projetos dEle. Porque humanamente falando, na nossa visão era melhor que Jesus convocasse as suas legiões de anjos e acabasse com todo mundo ali, interrompesse essa cena cruel. Mas se isso acontecesse, eu e você continuaríamos sendo inimigos de Deus, condenados ao inferno eterno. Nem sempre aquilo que pensamos e desejamos e que achamos que é certo é a vontade de Deus. Na verdade, na maioria das vezes nós estamos completamente equivocados em nossos pedidos e orações. Por isso que precisamos pedir a Deus para iluminar nossa mente, abrir nossos olhos espirituais e Ele faça a vontade em nós, porque Deus é o Deus da glória. A quinta palavra de Jesus é mostrar a sua humanidade. Jesus precisava mostrar a sua humanidade e obviamente o seu corpo estava desfalecendo. Havia ali uma hemorragia terrível devido aos ferimentos. E a hemorragia, é óbvio, vai causar desidratação e o seu corpo vai desejar líquido, água. Mas as profecias diziam que isso não iria acontecer, ele não receberia água, um copinho de água fresquinha. E ali os seus algozes, que ainda não tinham reconhecido Jesus, levanta e dá para ele uma esponja com vinagre, que gera muito mais sede do que Jesus tinha. Sofrimento. Mas é importante esta frase de Jesus, tenho sede, em João 19, 28, porque Jesus está testemunhando que ele era humano. Só humano sente sede. Anjo não sente sede. Divindades não sente sede. E naquele primeiro século isso foi muito importante, porque o gnosticismo tomou conta da igreja, dizendo que Jesus não era de carne e osso. Ora, se nós cremos num Jesus que não é de carne e osso, o plano salvífico não tem fundamento, porque não tem sofrimento, o anjo não sofre dor. Mas era o homem que tinha sede, que estava sofrendo em meu lugar. O Jesus Cristo, nascido de mulher, cresceu, viveu e morreu crucificado. Sabe, irmãos, esta palavra testifica a divindade de Jesus, sim, mas testifica que Jesus Cristo era homem, sim. E isso é fundamental para a nossa fé. A sexta palavra em João 19, 30, Jesus disse, está consumado. As 3 horas de trevas terminaram. No último gesto de obediência de Jesus, acabou de beber vinagre e afirma, está consumado. A sua missão na terra está chegando ao fim. Quando ele chegou, ele pôde dizer, lá em Hebreus 10, 7, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora ele terminou tudo o que o Pai lhe havia dado a fazer. João 17, 4. Diz assim, eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E agora, Jesus falando antes da sua crucificação, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 4. Jesus glorificou perfeitamente a Deus. Esta sexta palavra é como uma assinatura que Cristo coloca no texto do que ele fez, de toda a sua trajetória. Uma palavra derivada do grego, tetelestai. Tetelestai significa está pago. Era um carimbo. Imagina você que comprou uma casa, um apartamento, em 15 anos de prestação, um carro em 36 vezes e sacrifica para pagar. Quando termina de pagar é um alívio. O que acontece? Está pago. Quando Jesus diz, está consumado, ele está dizendo, tetelestai, está consumado, está pago. O que tinha de fazer, a ira de Deus, eu paguei. A ira de Deus contra você, contra mim, está pago. A sétima e última palavra de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta última palavra de Jesus na cruz
evoca toda a intimidade do amor e da comunhão encontrada entre Jesus e seu Pai. Tal como antes das 3 horas de trevas, Jesus disse novamente: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A expiação é cumprida. A questão dos nossos pecados é resolvida em Jesus. Em perfeita paz, em plena consciência, Ele, Jesus, deixará então a sua vida, dará a sua vida. Tendo baixado a cabeça, Ele, Jesus, entrega o seu espírito de volta para de onde veio, de volta ao Pai. Este é o ato final do seu sacrifício voluntário. Ele próprio, Jesus, separou o seu espírito do seu corpo e entregou a seu Pai. Muitas vezes o Novo Testamento nos diz que Jesus se entregou a si mesmo. A 7ª palavra anuncia o descanso da nova criação. Deus descansou ao 7º dia. Jesus descansou entregando o seu espírito a Deus. É por isso que não devemos, irmãos, temer aquilo que mata o corpo, seja o homem mau, um acidente, ou a própria doença que tem ceifado a tantos bons ou maus. Não tememos a morte porque reconhecemos que em Cristo Jesus, nós que cremos no Jesus da cruz morto, ressuscitado ao 3º dia, e que vivo está entre nós, este mesmo Jesus nos garante uma vida em abundância, não só aqui neste tempo, mas eternamente. Jesus nos garante uma vida para sempre ao seu lado, no mais, com martírio, não mais com martírio e dor. A promessa de Jesus, ela nos revela que para onde nós iremos eternamente não terá as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas ansiedades, as mesmas angústias que nós vivemos aqui. Lá haverá paz, gozo, tranquilidade, eternamente. Sendo assim, louvado seja o nome do nosso Deus por seu plano perfeito, desde o início de tudo. Obrigado, meu Deus, por seu amor. É isso que você deve dizer. Obrigado, meu Deus, pelo seu amor incondicional. Obrigado, Jesus, por sua dor terrível, mas em meu lugar. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém. Jesus nos ensina a ser semelhante a Ele, a não viver uma vida de teologia apenas, a não viver uma vida apenas de palavras, mas a cruz serviu para colocar todo o discurso de Jesus em prática, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Se você está sofrendo, se você está sentindo dor, se você está angustiado, é o momento de você louvar a Deus, glorificar a Deus e colocar tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua carreira espiritual, colocar nas mãos de Deus, glorificar a Deus, testemunhar, pregar o Evangelho, gritar bem alto que só Jesus Cristo salva. É na cruz que nós devemos declarar Jesus. É na cruz que você deve dizer: Jesus, eu te amo, eu confio em Ti, porque você é guardado por Deus, porque Deus te ama de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Deus os abençoe.